Estamos no episódio 36º do Conecta, um podcast que trata de temas atuais de processo penal. Sou Nereu Giacomoli e comigo o professor Marcos Eberhard. Hoje temos conosco a professora Cristina de Gesso, que no episódio anterior nos brindou com uma excelente intervenção sobre a prova penal e as falsas memórias. No episódio de hoje, vamos abordar os problemas dos reconhecimentos de pessoas, especialmente na fase de investigação e também na fase judicial. Nós poderíamos iniciar questionando como o nosso Código de Processo Penal trata do reconhecimento de pessoas e quais as deficiências desses reconhecimentos e como deveriam, então, serem feitos esses reconhecimentos. Para tratar disso, nós temos a professora Cristina de Gesso, que é professora de Direito Penal da FADERGS, é especialista e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, assessora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e autora do livro Prova Penal e Falsas Memórias. Então, professora Cristina, agradecendo a sua participação, lhe passo imediatamente a palavra para tratar de conhecimentos. Bom, então, muito obrigada pelo convite, professor Nereu, professor Marcos Eberhard. Me sinto lisonjeada por participar do 36º episódio do Conecta para falar do reconhecimento. Então, pois bem, né, vamos direto ao tema. O reconhecimento, ele está capitulado lá no artigo 226 do Código de Processo Penal. E também, né, ele é uma prova, né, seguindo aqui a questão, né, da falibilidade da prova, é uma prova extremamente frágil no processo penal. Então, nosso artigo 226, né, ele prevê uma sistemática para a produção dessa prova, né, que diz respeito, né, à necessidade de descrição, né, da pessoa que vai fazer o reconhecimento, de fazer uma descrição da pessoa ser reconhecida, né, e principalmente da observância da chamada, né, que os espanhóis chamam, né, professor, da chamada roda de reconhecimento. E o que consistiria essa roda de reconhecimento, né? Que aquele suspeito tenha que ser necessariamente colocado ao lado de pessoas com características físicas semelhantes, né? Então, a grande discussão que se traz à tona no processo penal brasileiro diz respeito a dois pontos, né, que eu julgo assim como essenciais. A questão da obrigatoriedade, né, da observância das disposições do 226, principalmente no que diz respeito à roda de reconhecimento, que ela está lá no 226, depois do Código de Processo Penal, e a questão do reconhecimento fotográfico, né, professor? Então, acho que esses dois pontos são essenciais. Então, fazendo rápidas pinceladas, né, no que diz respeito ao reconhecimento fotográfico, ele é uma prova atípica, né, não está prevista, né, no código, mas é extremamente utilizado como uma praxe das delegacias de polícia, né, no qual são mostrados álbuns de fotografia de pessoas fichadas, né, e aí a vítima, a testemunha tem que apontar ali uma daquelas pessoas, né? E aí, como o senhor perguntou, quais são os problemas, né, desse tipo de prova? Bom, o que eu trato aqui no livro, né, a primeira questão é a da percepção precedente. Né? Muitas das vezes, né, a memória, pela sua falibilidade, como a gente tratou no episódio anterior das falsas memórias, o que traz a percepção precedente? Muitas das vezes a vítima, ela ela vai recordar no processo mnemônico de evocação da memória, não do suspeito em si, mas daquela fotografia que ele viu na delegacia de polícia. Então, esse seria um primeiro problema e que é bastante comum. Uma outra questão, né, de problema do reconhecimento, não do fotográfico, mas do pessoal, né, é a questão do foco na arma. Muitas das vezes a vítima, né, diante da tensão, da emoção do acontecimento, né, que a gente não tem como dissociar a emoção da razão, o foco que a vítima vai ter é na arma e não no rosto, nas feições do suspeito, né?
Uma outra questão problemática também no que diz respeito ao reconhecimento é a crença que a vítima tem de que a polícia vai apresentar um bom suspeito. Então, todos esses fatores também são contaminantes, né? E contribuem para uma péssima produção, né? Vou ter que falar dessa forma, desse tipo de prova que fomenta diversos erros judiciários, sem falar do efeito compromisso. Quando a vítima reconhece a fotografia e depois se sente na obrigação, entre aspas, de confirmar aquele reconhecimento anterior, mesmo sem ter certeza, porque ela firmou um compromisso perante a autoridade policial ou perante a autoridade judicial. Então, é uma prova extremamente falha, né, professor? Inclusive, eu citei aqui no meu livro um dado retirado do seu livro, né, numa de suas obras, no sentido de que foram levantados, né, dos Estados Unidos, né, 40 pessoas que estavam na fila para receber a pena de morte, condenadas com base tão somente no reconhecimento pessoal, e que, confrontada essa prova com o exame de DNA, pasmem, 36 pessoas desses condenados foram absolvidos. Então, o reconhecimento como um todo, ele é fomentador de muitos erros judiciários. E aí, professor, se eu tiver ainda um tempo, né, a tendência da jurisprudência, né, atual, aqui eu não poderia deixar de falar no reconhecimento e não falar no habeas corpus 598/886 do STJ, né, de relatoria do ministro Rogério Schietti, no sentido de trazer, né, professor, uma luz no fim do túnel para a nossa jurisprudência, no qual nesse habeas corpus aqui houve uma mudança estrutural, né, de entendimento das disposições do artigo 226, no sentido de que as formalidades ali dispostas, elas não são mais meras recomendações, né? Mas sim uma obrigatoriedade. Então, já dizia o Binder, né, Albert Binder, né, a forma é garantia. Então, se o 226 prevê a roda de reconhecimento, essa roda de reconhecimento tem que ser observada, tanto no que diz respeito ao reconhecimento fotográfico, quanto ao reconhecimento, né, pessoal. Então, acho que é uma mudança muito importante, né, da jurisprudência, embora não seja, né, pacífica, foi aqui a unanimidade, no qual aqui o réu ele foi absolvido, né, porque ele teria sido, né, foi analisada a questão, né, processual aqui, foi ouvido no sentido de que não poderia, né, ser validado tão somente o reconhecimento fotográfico, mesmo que corroborado em juízo. E esse acordo é recente, né, professora? É recente, né? É recentíssimo, é de 27 de outubro, aqui a notícia, o acordo, eu tenho ele aqui, não sei mais onde é que está, mas é de outubro de 2020. Então, está sinalizando, né, professor, para uma alteração da jurisprudência dos nossos tribunais, né, no sentido de observar o 226 e não se poder mais condenar réus com base tão somente num reconhecimento fotográfico, que é ainda mais falho, né? Reconhecendo que o reconhecimento fotográfico é um ato preparatório do reconhecimento pessoal e não mais meio de prova. Toda a questão desses álbuns não serem muitas vezes atualizados e as pessoas também vão mudando o aspecto físico, a fisionomia, né? Esse é um tema realmente. E o outro é que quem vai reconhecer a pessoa, aliás, a pessoa ser reconhecida, ela tem que ser colocada junto de pessoas bem diferentes. Se for colocadas com pessoas semelhantes, nós corremos o risco de terem de reconhecimentos falhos, né? Eu me lembro quando estava no Tribunal do Júri, em Porto Alegre, em mais de uma oportunidade houve o reconhecimento não do réu, mas de pessoas que não participavam do crime, pessoas que eram funcionários do próprio Poder Judiciário, que eram colocados para o reconhecimento e a vítima reconhecia, ou a testemunha reconhecia aquela pessoa porque certamente guardava alguma semelhança com a pessoa que deveria ser reconhecida. Um outro problema que eu vi também, muitas vezes se colocava o réu que chegava para a audiência algemado,
Exatamente. Ser reconhecido junto com outras pessoas que sem algemas, evidentemente, já tudo leva a crer que quem vai reconhecer vai apontar a pessoa que está algemada, né? É a única, né, professor, que está naquela situação. Então, o ideal é que não se faça mais produção de prova dessa forma, né? O juiz vira, olha, reconhece a pessoa que está ali, o réu, né, naquela condição. É óbvio, né, que a testemunha vai reconhecer. E também, né, professor, fazer a observância de que no auto de reconhecimento o sujeito tem que ter 100% de certeza, porque só dizer que é bem parecido ou que tem 60%, 70% de probabilidade de ser ele, não vai ser suficiente para derrubar a presunção de inocência. Satisfação receber a professora Cristina de Gesso aqui no Conecta Podcast mais uma vez, agora no episódio número 36, trabalhando o valor probatório do reconhecimento de pessoas. Professor Nereu Giacomoli, este é um tema também de grande repercussão no dia a dia do processo penal, uma vez que a jurisprudência recebeu uma guinada importantíssima, uma mudança de paradigma importantíssimo em relação ao reconhecimento, já que até então o reconhecimento era trazido como meio de prova de grande importância e impacto no processo penal. Até que então a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu uma ordem de habeas corpus para absolver uma pessoa condenada por roubo e que tinha sido condenada exclusivamente com base em reconhecimento feito por foto, reconhecimento esse feito pelas vítimas. Então, essa guinada na jurisprudência, que representa aqui, nas palavras do ministro Rogério Schietti, a prova mais envergonhadamente admitida na nossa jurisprudência, traz realmente uma quebra de paradigma, um recomeço, uma releitura no processo penal contemporâneo. Obrigado, professora Cristina de Gesso. Professora Cristina de Gesso, que é nossa parceira aqui no Conecta Podcast, que é assessora no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, é professora na FADERGS e é autora de uma obra muito importante no processo penal, que é Prova Penal e Falsas Memórias, que, evidentemente, o Conecta Podcast recomenda obrigatoriamente essa leitura. Esse é o episódio número 36, que está no ar hoje, dia 30/12, estará no ar hoje, dia 30/12, no último episódio do ano de 2020, do Conecta Podcast, esse ano bastante complexo, para dizer o mínimo, e tivemos no mundo. Conecta Podcast aqui se despede desse ano de 2020, desejando que tenhamos um excelente 2021, na medida, evidentemente, das nossas possibilidades, um 2021 com muita resiliência, um 2021 com muita saúde. Obrigado, professor Nereu Giacomoli. Obrigado, professora Cristina de Gesso. Até a próxima. Sigam o Conecta Podcast. Compartilhem conhecimento pelo Conecta Podcast. Processo penal contemporâneo em debate.